Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Fábio, Haroldo, tudo aqui tranquilo? novamente. Estamos aqui no nossos estúdios Projetelas. Vamos aqui dar início ao nosso 6º episódio Projetelas Cast, hoje com um convidado especial, Renan Dias. Isso Tudo bem, aí. Renan? Como é que você está? Seja bem-vindo, Renan. Seja Olá, bem-vindo. obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui, bater esse papo. Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho, conversar né? um pouquinho sobre tantas coisas que Exato. estão acontecendo no nosso meio, né? Renan Dias, para quem não conhece, subgerente de vendas e marketing da Yamaha. Está aqui com a gente hoje, está nos presenteando aqui com essa visita para explicar um pouquinho sobre a Yamaha, sobre essas mudanças aí com a Yamaha aí no mercado nacional. Mas antes, fale um pouquinho de você. Se apresente aí para quem não te conhece ainda. Perfeito. Como o Haroldo disse, eu sou Renan Dias, subgerente de marketing e vendas da Yamaha. Já estou na Yamaha há longos 11 anos e no nosso mercado, nesse segmento, há um pouco mais de 20 anos. Muito bem. E aproveitando esse gancho que você falou de 20 anos, né? 20 anos de Pro AV, né? E aí você já passou por broadcast, já passou por som ao vivo, corporativo. O que o marketing te ajuda aí com áudio, com vendas? Fala um pouquinho pra gente. Perfeito, Eu vim da área técnica, né? Então, meu começo foi na área técnica. A minha primeira formação é uma formação técnica, né? Sou formado em processamento de dados. E na parte do áudio e vídeo foi aquela formação que a maioria de nós tivemos, que é empírica. Né? Então, é fuçando realmente ali, né? Então, duas coisas que eu sempre gostei muito na minha vida é informática e música, som. Então, quando eu era adolescente, aí eu comecei a frequentar uma igreja na adolescência, e aí um grupo de amigos, né, ali, jovens, adolescentes, e é muito comum na igreja o pessoal se envolver com música, então tocar, cantar, aquela coisa, e eu sou desafinado até para bater palma. Então, se eu fechar os olhos e bater palma, eu perco o ritmo. Então, eu falei, boa, eu acho que Não sirvo pra não isso. é exatamente a música a minha questão. Deixei pra mesa. E aí eu vi a mesa de som e aquilo me chamou a atenção. E aí, na época, eu estudava processamento de dados, né? Técnico processamento de dados. E aí eu comecei a fuçar, realmente, né? Então, eu vivia na Santa Efigênia comprando reparo para alto-falante, porque ligava errado, fazia as coisas erradas, E você mesmo reparava? E aí eu mesmo reparava, de forma empírica. Ferrinho de soldar lá. Exatamente. Por quê? Tudo na raça, né? Na raça. Porque Raiz, né? o meu pai é eletricista industrial, aposentado já, né? Eletricista de manutenção. Então, eu acompanhei parte da formação do meu pai. Então, ele começou a trabalhar numa empresa e, na época, estudando Senai, ele se formou e virou eletricista de manutenção. E ele fez em casa, e aí vocês vão lembrar, e talvez a nossa audiência um pouco mais velha vai lembrar também, ele fez Instituto Universal Brasileiro, Sim, isso. curso à distância, de eletrônica analógica. Eram as revistinhas As que revistinhas, vinham, os fascículos que vinham. E aí eu acompanhei o meu pai construindo um rádio em casa. Olha que legal. Então, eu cresci com ele fazendo aquele estudo, né? Estudando, recebia as partes do rádio para montar aqueles rádios de aço escovado. Maravilhoso, aquele negócio maravilhoso. Olha que legal. E ele montando aquilo e eu brincando do lado dele. Então, ele trabalhava durante a semana, final de semana ele estava estudando ali, né? Eletrônica analógica e montando aquilo. E aí eu brinco, né? Que quando eu era criança, os meus brinquedos eram basicamente chaves, ferramentas, né? Eu jurava que o paquímetro era um Tiranossauro Rex. Eu abri o paquímetro, pra mim aquilo era um Tiranossauro Rex. Legal. Então eu cresci dessa forma, né? Mas não necessariamente filho de peixe, peixinho né? Sim. Se você não estudar, você não aprende a nadar. E aí, por causa disso, né? Dessa coisa de ver o meu pai fuçando, então eu sempre gostei dessa parte um pouco da eletrônica. Então queimava os reparos, ia na Efigênia, comprava, abria, trocava, ia brincando, né? Com aquilo de uma forma mais empírica e mexendo na mesa de som. E não tinha curso, a gente não tinha nada, a gente não tinha informação. Estou falando década de 90, Na a gente raça. não tinha na raça. E aí, eu fuçava, errava, acertava. E aí, um dia, eu fui até uma loja de Santa Efigênia e eu consegui um manual da mesa, só que era um manual em inglês, e eu, na época, não falava nada de inglês. Então, aqui vai a minha primeira dica para quem quer se especializar no mercado de Pro AV. Estude o idioma inglês.
Eu acho que é o maior curso que eu fiz na minha vida foi aprender inglês. Sim. Porque a quantidade de conteúdo que a gente tem em inglês é absurdo, né? Mas eu não tinha isso na época. Então eu peguei o manual e simplesmente não entendia nada. Absolutamente nada daquilo. Tentava entender as figuras. E aí o que aconteceu? Cheguei nas figuras. E aí quando eu cheguei no diagrama de bloco, eu lembrava de algumas coisas que meu pai fazia e tinham símbolos parecidos. Fui perguntar pra ele. E aí eu peguei o diagrama de blocos, abri com ele, isso ali no final da adolescência, né? E aí ele começou a me explicar o que era aquele símbolo. Ah, esse triângulo, ó, isso aqui é uma elevação de tensão. Você aumenta e abaixa a tensão e tal. E eu falava, nossa, então isso aqui deve ser aquele deslizante, que não sabia que era fader, o nome, knob, nada disso. Então eu fui associando o que ele me falava à imagem física da mesa. E ali eu fui aprendendo o que era cada uma daquelas funções. Um ensino não só teórico, um ensino prático, Prático, né? exatamente. Prático, tentando associar a teoria com a prática de forma empírica. A teoria estava mesmo. na sua mão, a prática estava do seu lado. Exatamente. E aí, de pai. forma empírica, eu comecei a mexer. E aí, foi que eu comecei. Então, eu posso dizer que eu comecei a mexer no som dessa forma. E aí, não foi pro lado de uma engenharia eletrônica, foi pro marketing. Aí você... Você é formado em marketing, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? E aí, de forma empírica, depois disso, me formei, né? E eu tinha uma amiga que trabalhava numa loja de áudio instrumentos musicais na Teodoro Sampaio, e ela me indicou para trabalhar em uma loja que trabalhava com equipamentos para estúdio. E aí, como eu tinha processamento de dados, estava começando a coisa de software de gravação, equipamento para gravação para conectar no computador, ainda era muito complexo. Hoje é muito fácil, é quase plug and play, mas na época era muito complexo. Então eu fui trabalhar nessa loja por causa da minha formação técnica em processamento de dados. E aí eu fui estudar áudio. E aí eu fiz um curso livre de áudio, né, de áudio e acústica, no IAV, né, Instituto de Áudio e Vídeo. Excelente escola a propósito. E aí foram as minhas formações técnicas. E aí eu comecei a trabalhar. Desenvolver, e aí fui caminhando por esses vários segmentos. E fui ascendendo na carreira de forma que a ascensão da carreira não acompanhou a questão da ascensão acadêmica. Então eu já estava trabalhando, já estava bem, já tinha já estava bem empregado, já tinha um bom salário, mas tinha parado com a parte acadêmica. Mas tinha uma boa base, né? Excelente base, conhecimento técnico fantástico, e fui aprendendo ali na empresa a parte administrativa, e aí eu percebi que conforme eu ia crescendo, eu estava me distanciando mais da parte técnica, indo mais para a parte de negócios. E aí foi quando, na hora de decidir o que estudar, eu não fui para a área de engenharia, eu fui para a área de negócio. Então, por isso que a formação de marketing fez mais sentido naquele momento. Sem dúvida. Porque eu lembro até que eu tive um chefe, eu tinha sido promovido a supervisor do departamento, e aí antes dele me promover, ele falou, ó, daqui a posição é essa, só que é mais planilha e menos produto, né? Ele querendo dizer, ó, a questão vai ter muito mais a parte administrativa, a parte estratégica, do que a parte do produto em si. É o que você quer? E aí eu follow the money, e aí eu fui para esse segmento. E aí foi na hora que eu senti que a parte técnica, todo embasamento técnico, estava muito bom, estava bem, tanto de o que eu tinha aprendido de forma empírica, o que eu tinha aprendido de forma com os cursos técnicos e o que eu aprendi de treinamento da própria empresa. Né? Então, os treinamentos que a gente recebia da matriz no Japão, etc. Aí foi quando, na hora de decidir por carreira, né, a parte acadêmica foi onde eu fui para o marketing. E aí foi a hora que deu esse equilíbrio. A parte técnica e a parte teórica. Forças, exatamente. Né? Então, tendo essa bagagem. E eu tive uma experiência, não sei se está aqui no nosso roteiro que a diretora bolou, mas eu lembro do Senai Anchieta, que disponibilizou um curso totalmente gratuito. Né? Eu acho que foram 2 ou 3 turmas. Isso, né? sim. O Renan, era o professor Renan, lá no Senai, com uma turma de 20, 30 pessoas, compartilhando conhecimento, falando de áudio e vídeo ali, mostrando para a galera. E uma pena que isso não vingou, né? Mesmo sendo gratuito, né, Renan? Eu tive a oportunidade, você me convidou para participar. Estive lá, acho que com 2 turmas. Achei fantástica a ideia, mas infelizmente a coisa não andou. Sim, né? sim. Você sente falta desse lado também de compartilhar todo esse conhecimento? Sim, é uma coisa que... E aí quando a gente vai se desenvolvendo e estudando, a gente vai se apaixonando por outras áreas, né? E a educação é uma área que me fisgou bastante, né? Então, ministrar essas turmas no Senai foi
realmente fantástico. Hoje você não tem mais, você não está mais com o Senai, porque esse curso infelizmente não vingou, Sim. né? Mas você não tem mais nada, você não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum curso, nada disso. Então, tá no forno. Tá. Tem Está projeto no forno, aí, está no gente. forno. Tem um projetinho bom saindo aí. Está no forno, né? Porque toda a bagagem, né? Então, realmente, montar o curso no Senai foi uma aprendizagem muito grande, né? Então, eu tinha habilidade até para dar aula, para falar em público, mas montar um curso, montar um conteúdo, uma grade, foi uma coisa que eu aprendi demais, estando dentro do Senai, estando dentro do Sistema S, né? Porque é referência em educação e é referência em educação profissionalizante. Então, isso me deu uma bagagem muito grande. E a equipe daquele Senai em especial te dava um apoio muito, fantástico. Os coordenadores, eu lembro da diretora, sempre com você. Senai que foi? Senai Anchieta, né? Senai Anchieta, fica na Vila Mariana. Isso. Acho que é o mesmo Senai. Eles fizeram um curso para instalação de home. Exatamente. Há muito tempo atrás. Eu fiz, o Rogério fez e um amigo meu fez. Lá no Senai Anchieta, mas isso décadas atrás. Décadas, cara. Não, pô, não foi tanto tempo. Não. Não é tanto tempo. Vai, fala a verdade. Não, gente, ele tá escondendo. A gente começa errado. Faz quantos anos? Ele fez em 1975. Não, mas foi bem aprender a medir um resistor, aprender uma trilha, positivo ou negativo. Isso o básico do básico pro cara iniciar a parte de instalação de home. Mas aí acabou minguando. E nessa época do Renan era mais abrangente, sabe? Sim. Mostrava como realmente fazer uma distribuição acústica eficiente, de acordo com o ambiente. E se eu não me engano, eram 6 meses. 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. O nosso foi 6 meses, apostilado, com todo o apoio que é característica a assinatura do Senai, Exato. né? Então, essa questão que você disse, né? A característica, né, do Senai é muito isso. Então, por exemplo, qualquer disciplina que seja, vamos pegar algo relacionado a nós, né? Então, lá era instaladores de equipamentos visuais, instaladores de equipamentos eletrônicos audiovisuais. Então, se envolve eletrônica, envolve elétrica. Então, a primeira aula é eletricidade. Sim. É verdade. Eletricidade. Sim. Então, vamos falar de eletricidade. Que entra primeiro, né? Exato. Eletricidade. Ela que dá o então, start. Vamos lá. Então, você vai aprender sobre eletricidade. Então, antes de plugar qualquer coisa na tomada, você vai preparar entender o o que é eletricidade. Sim. Eu até brinco, alguns alunos que provavelmente vão assistir isso, que na última aula, né, que era montar o projeto que a gente desenvolveu inteiro, e aí eu falava, se plugar o equipamento na tomada sem medir a tensão, tá reprovado. Reprovação sumária. É o básico do básico. Qual é a tensão? Eu posso te falar qualquer coisa, mas quem plugou é o responsável, então tem que saber disso. Verdade. E aí, por exemplo, abrangia também a parte de vídeo, e aí o Haroldo algumas vezes nos ajudou lá com palestras, a parte de vídeo. Então vamos falar de vídeo. Vídeo é cor. Sim. Então você vai aprender teoria das cores. RGB. RGB, fundamento das cores, subtrativas, aditivas. Então, isso é uma característica muito bacana do Senai, que aí eu aprendi, incorporei, e aí nos projetos futuros isso vai estar incorporado lá, porque faz parte da educação de aprender a base. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse aprendido a base quando eu fiz de forma empírica, eu teria queimado muito menos alto-falante. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque não tinha essa base. Ele já pegou lá as coisas do pai dele e já saiu espetando nos tomates. Que era 110, já ligou 220. Já estourou, já estourou na hora. Colocava o multímetro em vez de AC em DC, colocava na tomada, derrubava o disjuntor. O que aconteceu? Medir a tensão. Por isso que a gente fala que você descobriu na raça. Exatamente. Mas legal, bom saber que tem no forno aí. Conte com a gente. Perfeito. Sabe que você pode contar com a gente. Perfeito, obrigado. Bom, e falando um pouquinho, a gente falou agora que você aprendeu com os fascículos, né? Era muito arcaico, acho que, pra gente né, poder aprender a estudar. Hoje tá mais fácil, com 3 anos de inteligência artificial, o que tá mudando, o que vai mudar no nosso mercado de projetos, automação? O que você acha de... O que vai acontecer? Qual a sua visão daqui 3 anos com essa inteligência artificial como tá agora? Cara, vai mudar muito. Tá? A gente já tem bons indícios, né, do que já está acontecendo. Então, a parte, por exemplo, de câmeras, né, que já funciona muito bem. O traqueamento de câmeras já é algo fantástico. É o que a gente estava falando agora aí, né? Sobre que essa própria sala aqui. Exatamente. Uma sala de podcast como essa, por exemplo, dentro de poucos anos, a gente não vai precisar mais de um operador. Então, tem nossa diretora aqui, a Bia, que está nos auxiliando, dando todo o apoio. Então, a parte artística dela vai continuar. Prepara seu currículo, Bia. Mas a parte operacional, ela não vai se fazer mais necessária. Sim. Então, todos os cuidados que a gente tem, né? Então, pensando no áudio, né? A gente estava comentando aqui sobre problemas com ruídos, problemas com o ajuste correto do microfone para adequada captação, mas pensando em não pegar os ruídos, ou o tipo de voz, a tonalidade de voz, já tem equipamentos da Yamaha hoje
que ele identifica qual é o tipo de sinal que está entrando no microfone. Então, Dá mais ênfase para aquele microfone, corta é outro. um tipo de voz, é masculino, é feminino, ele já consegue identificar. Olha isso, ele Olha, já- já deve dar uma corrigida ainda, né? Sim, ele já te sugere, agora ele te sugere, vai por aqui. Ele consegue identificar se é um violão, se é uma guitarra, se é um saxofone, e ele já te sugere uma mixagem, isso falando do som ao vivo, que é muito mais complexo Sem do que um dúvida. ambiente como esse, que E é muito mais imagino isso controlado. sem Sim. delay, nada, Assim, é coisa Apertou o instantânea. botão, já vai acontecendo. Para ambientes que é só voz, então vamos pensar no mercado corporativo, que é basicamente o conteúdo é voz e um vídeo de uma apresentação, já é possível hoje, de forma inicial, você ter áudio, vídeo, iluminação sem ter nenhum operador. Caramba. Então, a funcionalidade, se você que está assistindo aqui, se você é operador de áudio, você é operador de vídeo, operador de iluminação, saiba que você precisa dar um passo a mais na sua carreira, porque Busque exatamente. esses treinamentos. Busque ser a pessoa que vai programar a Os inteligência, equipamentos. os Porque equipamentos também, para isso. Na verdade, não é só inteligência. Por exemplo, iluminação tem que ter alguma comunicação. Né? Exato. Ele não câmera- vai mais operar, Não vai- mas isso, ele tem isso. que Vai operar. programar Sim, para ele que a vai- inteligência ele vai artificial... precisar saber. Programar e montar o projeto. Isso. Porque eu vou precisar eu vou precisar de ter alguma coisa que vai identificar a iluminação da Sim. sala. Então, eu vou ter um sensor, né, um fotômetro, que vai identificar a iluminação da sala e vai fazer o ajuste de acordo com a necessidade. Sim. Então, precisa de alguém para saber qual é o fotômetro compatível com aquele tipo de iluminação, a câmera, então qual é a câmera que faz o traqueamento, qual a distância dela, o tipo de som. Então, qual tipo de microfone eu vou colocar? Vou colocar um microfone como esse? Colocar um microfone de mesa, de teto? E como tudo isso vai se conversar no final. Então, a pessoa que vai projetar e a pessoa que vai colocar isso para funcionar vai continuar existindo, pelo menos nesse prazo de 3 anos. A inteligência artificial vai fazer tudo funcionar de acordo com aquilo que foi programado. É aquilo né, que, mano? as programação. primícias que você colocou. Isso. Então, As aí tem que premissas ter o que você profissional para fazer Isso. isso e o entendimento disso tudo. Exatamente. Então, o profissional que hoje é operador, ele precisa dar um passo acima. Sim. Ele precisa E ser a a gente pessoa está que vai falando, e a controlar gente isso. está falando só de microfone, câmera, Iluminação. luz. Que é basicamente Daqui uma a sala pouco, de reunião, mas estamos falando na área corporativa, na área residencial também já tá Sim, aí. sim, já sim. tá aí. A O pessoal própria- que lembra bem, né, do quem aqui instalou um receiver Yamaha, lembra muito bem que, acho que há décadas, já vem com um pequeno microfone Sim. que você posiciona Sim. no Ele hotspot, mesmo. né? No sweet spot ali, e ele já começa a Ele mandar se- os sinais, se o microfone configura. capta, porque ele já identifica cada uma das caixas, o LCR, o Ele surround, equilibra. o surroundback, ele já faz esse equilíbrio, já sugere uma equalização. Então, isso já é, vamos dizer assim, os primórdios daquilo que a IA vai fazer com mais Uma eficiência. pré-inteligência Exatamente. já estava escondidinha. Era um algoritmo, Sim. né? Um algoritmo. Mas hoje, os algoritmos, e aí já tem produtos da Yamaha, a gente discorre um pouco mais, que os algoritmos são baseados em A. Então, a gente tinha basicamente um algoritmo, pronto, é aquilo. Hoje, o algoritmo, ele se adapta de acordo com a aprendizagem. Sim. Então, essa é a grande diferença. Então, aquilo que a gente tinha nos receivers, hoje nós já temos em equipamentos corporativos da própria Yamaha. Então, aquilo foi elevado à 10ª potência e tem uma capacidade de processamento maior e de inteligência maior. Bom, e o não que sei está onde vai parar proporcionando isso. tudo isso tem que ser a internet também, uma 5G. Sim, Porque, sim. né? Sim, senão sim. a gente Tem que não ter ia um canal. conseguir fazer isso, né? Para ter o aprendizado, É. né? Porque, por exemplo, você instala um equipamento, não necessariamente você coloca ele na internet para ele funcionar, ele não precisa disso. Sim. Mas agora, para que ele gere um aprendizado, ele precisa se comunicar com a rede. Tem que ser Então, uma cada internet vez muito mais, veloz. cada vez mais vai ter equipamentos É uma- conectados, né? Uma coisa acaba Uma coisa puxando a outra, né? Uma coisa puxando a Mas é legal o que você comentou, e aí eu tenho um detalhezinho. Essa inteligência artificial da sala que comanda tudo, que tira ruído e tal, a gente também tem aqui, só que a nossa inteligência é a nossa diretora, e aí ela fica assim, não bate na mesa, não usa, não bate assim na Não mesa. se mexe, vocês estão se mexendo demais. Haroldo, você tem mania de A ficar batendo inteligência na é brava, mesa. né? A cadeira não aqui é vai, brava, aqui Aqui a brava. inteligência é brava. Mas dando continuidade ao que você falou, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre a Yamaha, esse lado da Yamaha tá deixando o residencial e focando mais no corporativo, mas para não perder a deixa, como que a inteligência artificial da Yamaha, ela consegue assim, automaticamente, você falou do receiver, que lá atrás era um algoritmo, mas hoje ela tá muito mais evoluída, né? Sim. E ela consegue dar uma equilibrada no som automaticamente, é isso mesmo? Exato. Para som ao vivo é muito mais desafiador, né? Você pensar numa banda enorme,
é um pouco mais difícil, né? Os sambistas de plantão aí. O nosso tocador de surdo. Então é um pouco mais complexo e já tem um modelo de mesa de som profissional da Yamaha hoje, a DM7, ela já possui isso. Só que no corporativo está um pouco mais evoluído. E no corporativo, ela tirou o papel, inclusive, de um programador sênior. Ou um programador júnior, talvez, que é assim, se você vai montar uma sala hoje de videoconferência, pensar numa sala C-level, né? Uma sala de CEO, CFO, uma sala de videoconferência grande, de border, de empresa, de diretoria, que a gente vai ter ali uma câmera PTZ, que já faz o traqueamento automático, a gente vai precisar de caixas, vai precisar de microfones, normalmente numa questão arquitetônica, às vezes microfone de teto, às vezes microfone de mesa. Então, os produtos da Yamaha desse segmento hoje, eles já fazem o ajuste e da programação da sala e o ajuste acústico da sala automaticamente. Então, é preciso de um instalador sênior. Então, o instalador ainda é necessário. Sim. Ele vai posicionar de acordo com aquilo que foi projetado. Então, no projeto já vai dizer. Então, tem um software que ele diz para você, ó, coloque as caixas nessa posição, o microfone nessa posição. Então, ângulos e tudo. Tudo. O software define. O instalador vai lá e faz isso. Executa do Uma jeito que vez tá no que projeto. fez, é necessário que uma pessoa abra o computador, conecte na rede e dê um clique no mouse. Quando você der um clique no mouse, ele vai estar na rede e ele vai falar, opa, eu conheço esse microfone. Ou eu conheço essa caixa de som também. Eu conheço esse processador de áudio que você está usando. Sim. Porque ele vai identificar, pô, é tudo do mesmo universo na Yamaha. Ele vai falar para você, você quer que eu configure tudo para você? Ele vai te fazer essa pergunta. Você fala, eu quero. Aí você dá um ok. Aí ele faz toda a parte de roteamento, que precisaria de um programador para definir. O sinal do microfone precisa ir pro processador, o processador vai pro computador, que vai pro meu software de videoconferência, aí volta, aí eu mando pra caixa, mando pro AEC. O volume daquele tem que estar aqui. Aquela coisa tudo. Graves, agudos, tudo bonitinho. Ele vai fazer tudo isso. Então ele fala, ele ajusta isso, ele vai falar pra você. Você quer que eu ajuste a sua sala agora? Você quer que eu analise a acústica da sua sala e ajusto pra você? Você fala, quero. Você dá um ok. Aí, baseado naquele algoritmo de décadas atrás, ele começa a emitir uns ruídos, alguns sons e verificar. Então a caixa, o processador manda pra caixa uma informação. A caixa reproduz aquela informação. O microfone capta. E aí ele começa a comparar. Eu tô mandando esse sinal, eu tô recebendo esse. Eles estão diferentes. Eu preciso que eles sejam iguais. E aí ele começa a trabalhar nesses algoritmos baseados em A para deixar igual. Então, quanto mais próximo ele deixar, quer dizer, melhor ficou o resultado acústico da sala. Tá Então é basicamente isso que ele faz. Ele começa a fazer esse ajuste. Fala, eu tô mandando esse sinal, mas tá voltando com muito grave. Esse grave não é meu. Então eu preciso corrigir isso. Aí ele faz essas correções e aí fala, agora sim, ó, com as correções, o que eu quero é isso, ele tá me entregando isso. Então ele já faz isso hoje automaticamente. E em cima disso, a nossa diretora de conteúdo, ela até colocou uma pergunta aqui que eu achei muito bacana. Dentro do que você está falando. Então, a inteligência artificial fez todo esse trabalho, configurou lá o programador, apertou o botão e acompanhou, basicamente, pelo que você falou, mas a sala foi projetada para 20 pessoas. Aí, a reunião full, 20 pessoas lá, tem aquele volume de voz, todo mundo falando. E quando a sala, de repente, a reunião é para 2 pessoas só, usando a mesma sala, a inteligência artificial, ela se configura novamente, ou não? Ela se enquadra nisso? O corpo também faz parte da acústica, né? Sim. Porque você concorda que aí a captação é diferente, né? O volume da sala é diferente. Aí a questão ativa do algoritmo, baseado em A, exatamente para identificar. Ele vai começar a perceber que diminuiu a quantidade de pessoas, a reverberação da sala aumenta. Sim. Então, a onda, pode dar eco. Exato, pode dar eco. Aí ele tem um de-reverberation, que ele vai pegar, peraí, deixa eu pegar esse DSP e jogar aqui para ele me ajudar. E ele vai fazer isso de forma... Basta deixar essa função ativada. Deixou essa função ativada, ele vai fazer isso de forma ativa. Então, se a sala tem 1 ou 2 pessoas, ele vai considerar... Vai ser diferente quando tiver várias Minha pessoas. diretora, já faz o pedido de compra, tá? A gente precisa desse equipamento da Yamaha, tá bom? Bom, vamos lá. O convite está aberto para vocês estarem no showroom da Yamaha e a todos que estão nos assistindo também. Legal. O convite está aberto para E onde fica o showroom? assistir na Berrini. Na região da Berrini, Avenida Berrini. E tá com o convite aberto para você que só está nos marcar com assistindo você aqui. antes, Só né? marcar, Chamar entrar em você contato lá. comigo. E vamos deixar meus contatos aí. Isso. Acho que no final, acho que a diretora coloca lá os contatos. Por favor, entre em contato para vocês irem ver isso funcionando na prática, né? Como a gente estava conversando, Fábio, no começo, papel aceita tudo. Sim. Então, no papel é bonito, mas e funciona? Vamos lá para verificar isso funcionando. Ver a mágica acontecendo, ver a mágica acontecendo, é interessante. É legal. Exatamente. Bom, e aonde ainda a IA falha? Né? No corporativo, no AV, ela ainda tem uma falha. Não é possível que ela é 100%, cara. Sim. A parte artística,
ainda não consegue substituir. Não, né? Então, aquele que da nossa diretora, que em cuidar a posição, faz assim, ó, a iluminação... É o feeling, né? O operacional ela faz bem, mas exatamente. esse entendimento que... Aquilo que é mecânico, né? Que é Sim. repetitivo, ela faz muito bem. Ela consegue analisar padrões. Mas o que realmente ela não tem aí. Então, por isso que é necessário, por exemplo, o ser humano para avaliar, tá? Eu tenho uma sala para 20 pessoas. E se colocarem 40 pessoas nessa sala? Quem é que vai fazer isso? É o projetista. Porque pode ser, e aí a gente com experiência, e vocês têm muita experiência nisso, a gente faz o projeto, o cliente pede uma coisa, ele quer outra. Sem dúvida. Então é necessário você ir lá e cavar. É necessário que o integrador, o projetista, ele cave para pegar mais informações e ele se antecipe a isso. Porque se você não deixar isso pronto, a IA não consegue resolver. Sim. Então, eu deixei para 20, tem 2, eu resolvo. Tá, eu deixei para 20, são 40, como é que eu resolvo? Ela não resolve. Você é que tem que prever os cenários para ela. Então, a IA não consegue prever tantos cenários ainda. E aí, em cima disso, tem as falhas, tem as limitações, né? Exatamente, as limitações. Apesar que eu não sei até quando que essas limitações não serão superadas. Eu entendo que a parte humana, a parte de sensibilidade, é o que você falou, isso é insubstituível, sim, realmente. Mas existe uma frente aí de vários cientistas que têm medo, porque sim, a inteligência artificial, ela aprende as coisas, ela sim, vai aprendendo. Recentemente tem teve... coisa de filme, né, cara? Então, mas recentemente teve lá um vídeo, não sei se é real ou se é fake, o que é, porque fake tá na moda hoje, mas de 2 chineses configurando um robozinho que tava pendurado, o robozinho saiu dando tapa nos 2, cara. Saiu... Brigando, tá errado, você tá configurando errado. Você conectou o fio errado, o USB não é aqui, alguma coisa assim. Falei, cara, ou isso é uma armação pra assustar a galera... Porque eu não sei até que ponto a IA pode evoluir, sim, né? Você sozinha, falou de 2 robôs. Você viu os cachorrinhos? Tem um cachorrinho agora, né? Que... Então, tem até caminhando, caminhando, subindo escada, sim. passa por cima de você, te cumprimenta. Negócio coisa de louco. Agora, essa IA, a gente sabe que no mercado brasileiro teve muito Blu-ray, muitos sistemas mais compactos... E isso tudo tá ficando meio que obsoleto já, né? Bom, tem gente que gosta do Blu-ray, eu sou um que gosto também. O Fernando comentou sobre isso, o físico, ter ele lá. Mas com toda a evolução tecnológica e agora com o IA, isso aí tá ficando obsoleto, né? Você acha que existe risco de não ter mais assistência para esses equipamentos no futuro? Por exemplo, eu tenho um Blu-ray em casa. Pô, comprei faz 3 meses, um exemplo. Cara, a IA cada vez... Daqui 6 meses, será que eu vou ter? Ou vou ter que jogar fora? Como o mercado japonês acontece muito, né? Sim. Troca e acaba jogando fora, né? Eu acredito que a grande parte das coisas, sim, elas vão se tornar descartáveis. Somente aquilo que trouxer algum tipo de nostalgia vai ter sobrevida. Então, a gente tem, por exemplo, o vinil. Como tá a volta do vinil, exatamente. Então, se tiver uma demanda suficiente de pessoas que tenham uma nostalgia pelo Blu-ray, ela vai ganhar uma sobrevida em algum momento. As empresas ainda vão se interessar em exatamente, porque é uma questão de mercado. Sim. Né? Mas aquilo que não tiver essa nostalgia, com certeza... E o exemplo do Blu-ray eu acho que não é nostálgico, porque você vê o Laserdisc, né, que a gente tem aqui no fundo, aqui, que tem muita coisa... Lá. Já tem o Blu-ray lá, já tá no museu. O Laserdisc tem quanto tempo? 10 anos? Não, pô. Que parou? Não, faz mais. Eu tenho um leitor de Laserdisc dos anos 80. Que o Paulo da Personal forneceu pra gente, então é mais anos 90, 80 e 90. Mas e você vê, é uma coisa nova e roda e tal, mas é que aí sim, eu acho que aí não tem... Eu acho que o Blu-ray... o vinil é mais nostálgico, né? Isso, porque o vinil foi muito popular. Sim, sem dúvida. Ele tem características bem peculiares. Mas o áudio do vinil não é diferente em relação ao áudio digital? Mas muito. É muito peculiar, né? Você o audiófilo, por exemplo, adora. É gosto também, né? Exatamente, né? E ao contrário do que normalmente se diz, né? O grave do vinil... É o contrário, na verdade o agudo do vinil é melhor do que o digital. Né? Um vinil novo, você pegou o vinil para ouvir a primeira vez, ele é uma experiência Mas ímpar. Aí tem que ter um ouvido bom, né? Exato, o Fábio também sempre fala que para isso ele não consegue. Para a primeira vez que você ouve o vinil e a 15ª é diferente, porque é uma questão física, né? A agulha fisicamente ela vai desgastando. Eu ia falar agora, tem que ter um equipamento bom, uma agulha boa, porque eu comprei uma agulha pro meu gradiente pro museu, cara, tem vários modelos de agulha. Tem tudo que você pensar. Aí o cara falou, essa agulha não vai ficar legal no seu aparelho, tem que ser essa agulha, a caixa, o cabinho, então... Quer dizer, ainda tem os especialistas nessa área, exatamente, tá vendo? por causa dessa questão da nostalgia. Mas o Blu-ray, eu acho que pra mim tá encerrado, no meu ponto de vista. Vai ter o cara pra arrumar, como existe cara pra arrumar
Vitrola Sim, hoje ainda. sim. Esses caras estão acabando, mas Blu-ray ainda vai ter os técnicos de eletrônica que vão mexer. Sim. Mas você não vai ter mais o que comprar para colocar nele. Vou dar o exemplo da Projetelas. A gente tinha nossa sala de cinema, ela tinha uma lente polarizadora, Sim. que era italiana, me foge o nome. Volfone francesa. Volfone francesa. Francesa. E aí, porque a gente atende o mercado de cinemas também, Sim. né? As grandes salas de cinema. Então, a gente apresentava, na época, o 3D estava estourado, todos os filmes 3D. E o Fábio andava, ia para fora, ia para todos os lugares, tentando comprar mídia em 3D para poder apresentar para esse pessoal que vinha. E não achava. Então, o Blu-ray não vai ter mais mídia também, A né? gente tá próximo aqui ao Shopping Aricanduva, é um baita shopping aqui. Aí eu tava lá na Americana, fui comprar uns doces, aí eu olhei o cara jogando os Blu-ray tudo no carrinho. Falei, cara, vamos mudar de partilha? Não, estamos descontinuando. Vamos tirar de linha. Aí, tá vendo? E ainda consegui pegar um 3D lá que tava lá, consegui pegar. Opa, dá isso aqui. Arrancaram, não tem mais. A gente não mudou a nossa sala, tirou essa lente polarizadora para efeito 3D, justamente porque a gente, todo mundo que via, a gente passava o Avatar. O Avatar 1. Isso, e eu tenho o Avatar 1, porque hoje você vai no Netflix, tem os streams. Sim. E até o próprio cinema mudou também, né? Todos os equipamentos do cinema mudou hoje, né? Hoje mas ainda o 3D ainda continua com tela prateada. Sim, mas eu digo a mídia deles, e a polarização da lente. A mídia deles hoje já é... Não, hoje é via... streaming. Streamado também. O projetor libera, o cara... Você compra durante um período aquilo lá, né? Então, não é mais... Você não compra mais... É a questão do mercado, mas você não compra mais fisicamente. Porque é o mercado, porque agora você compra... Isso está embutido no projetor. E o controle tá lá. Então não tem como enganar. Falar, o controle de exibição. O exibidor compra quantos filmes ele quer passar. Antes não, ele poderia exibir mais vezes, né? E agora não, agora tá contado ali digitalmente. Você tem 20 exibições, acabou. Você quer fazer 21, você tem que comprar mais uma. Quando era película, ela passava por uma sala, a película passava numa sala, com delayzinho, passava na outra sala. O mesmo rolo. Uau! O mesmo rolo, né? Então, inclusive, a gente tem um projetor desse aqui, né? Tem um projetor pra mostrar pra galera. Essa parte da nostalgia do vinil, não é só o som, que é muito importante, obviamente o mais importante do vinil é o som, mas você tem o comportamento, né? Então, quantos de nós tinha aqueles vinis que a gente abria, sim, e tinha álbuns, todo o conteúdo, os álbuns, então... Tinha a letra da música. A letra, as fotos, a gente saber quem é que estava lá, e no CD isso veio, então quem se lembra dos primeiros CDs ali, vinha um encarte. Um encarte grande, tentando emular aquela experiência do vinil e depois acabou. E quando veio o Blu-ray já não tinha mais isso. Então, ouvir um vinil, ele não é só a parte de audição. Você tem uma nostalgia do papel, de tirar ele, de colocar. O Blu-ray não te dá isso. O CD não te dá isso. O CD tentou, mas não te dá isso. Então, não é um ato. Não é a mesma coisa, né? Tudo que envolve. Então, por isso que a nostalgia... Para uma coisa ter nostalgia, ela é muito mais do que só um fato, né? Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante de videogame, né? Eu sou da geração que cresceu junto com o videogame no Brasil, cartuchos, né? A gente falava as fitas do cartucho. Jogou Atari. Jogou River Raid. Joguei River Raid. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Pac-Man? Muito. Eu vou até abrir um parênteses aqui da minha filha. Eu tenho uma filha que hoje tem 9 anos. E aí eu comprei um emulador de Atari, lá, aqueles multijogos, e aí eu coloquei pra ela jogar o Enduro. Vocês lembram bem do Enduro. No gelo. O gelo era a tela branca. E eu coloquei a minha filha pra jogar. Na época ela devia ter uns 4 anos. E ela começou a jogar. Só e ela direita tá jogando. esquerda. Direita e esquerda no mancha ali. E aí ela falou assim, nossa, papai, olha, bateu na minha aranha. Então, pra ela, aquele carrinho que a gente jurava que era um Fórmula 1, era uma aranha. Olha isso. O jeito que ela chegou. A imagem, porque a gente pegava lá o encarte e aí tava desenhado um carrinho de Fórmula 1. Pra nós é Fórmula 1 aquilo. A gente jurava que aquilo era um carro de Fórmula 1. Pra ela é uma aranha. Pra essa geração. Ela achou que eram as aranhas que estavam correndo ali, uma batendo na outra, uma tentando passar a outra. Então, olha a questão da referência que a gente tem, né? Como muda. Então, pra gente, a gente recebia o cartuchinho na caixinha que tava desenhado no Fórmula 1. Sim. Então, quando eu ligava a tela, eu vi o Fórmula 1. Horrível aquilo. Mas a gente viu um Fórmula 1. Então a gente tem essa jogos nostalgia. Já com os amigos e vendo quem ia mais longe. E aí a nostalgia era, não pegava, tirava, soprava a fita. Então essa experiência. Entendeu? Que é o que... Tinha caixinha, você tinha que mudar, né? Mudava os cartuchos. Então você tinha uma experiência envolvendo na nostalgia. Tanto é que é um mercado muito nostálgico ainda, o mercado de videogame, muito parecido com o vinil. Agora, quando foi digitalizando a coisa, você perdeu essa nostalgia. Então a praticidade realmente você dá play no streaming sem dúvida. A gente perde isso, né?
Seguimos? Seguimos. O senhor vai na Deixa eu 6. só fazer uma colocação importante a respeito da IA, para a gente encerrar, talvez passar para um outro assunto. É que a limitação da IA hoje é o hardware, no nosso caso. Porque, por exemplo, nesse exemplo, a gente tem uma sala de 20 pessoas e ela tem que atender 40, eu precisaria ter um equipamento pronto para atender 40 para que ela se adequasse. E o hardware é uma coisa muito cara. Então, por exemplo, eu vou colocar um microfone que atende 20 pessoas, eu vou colocar um que atende 40, é o dobro e esse custo é muito alto. O futuro da IA vai ser vendermos serviço. Então, tudo aquilo que a gente vende, boa parte de hardware, então eu compro um processador para conseguir fazer uma sala de 40 pessoas. O consumidor final, ele não vai mais comprar o hardware que vai processar isso. Todo esse processamento vai estar na nuvem. Então, ele vai comprar, de fato, um equipamento que consiga captar 40 pessoas. Só que ele vai pagar por uso de 20. E quando ele precisar usar para 40, O excedente. ele vai contratar. Ou a própria IA vai fazer isso. Olha, eu vou precisar te gerar um custo a mais aqui, porque eu vou requisitar Libera o cartão. mais processamento na nuvem para eu poder fazer sua reunião com 40 pessoas. Então, o futuro, e aí esse é um pouquinho mais, e aí envolve o 5G, internet das coisas, para que tudo isso esteja integrado. Então, no futuro, Vai ser nuvem. o hardware vai ser muito mais fraco, para que esse processamento seja feito na nuvem e que possa se comprar o E o processamento hardware de vai acordo ser com a até necessidade. dispensável nesse caso. Bem né? menos. A cápsula do microfone vai ser necessária, Assim, mas hoje o Mas microfone, por o de exemplo, processador, o processamento, esse vai ser dispensado. O microfone hoje, ele tem o processamento nele. Isso não vai ter mais. Ele vai ser só o captador. Quem vai fazer Sim. o processamento vai ser a nuvem, Toda nuvem. em algum lugar, no Himalaia. Eu só não vai gostei ter lá o desse processador. detalhe da inteligência artificial ter acesso ao cartão de crédito. Mais uma mulher usando meu cartão? Não dá não. Já está Olha lá, a caro. diretora já olhou feio já lá. Ó, Já olhou está feio. caro Não, mas esse é acesso legal, ao legal. cartão, né? Vamos saber. Bom, ele tá falando de vinil, de som. Hoje, agora, a Yamaha tá com som de bar e o All-in-One. Exato. São suficientes hoje para substituir um sistema de som num projeto residencial, num high-end? Então, que há uma tendência no mercado, né? No Brasil, a gente tá uma onda atrás, né? E aí... Isso é verdade, sempre. Sempre a gente tá uma onda atrás aqui. E o mercado de receiver, o mercado de home cinema, ele é um mercado muito aquecido ainda no Brasil. Muito. Né? A Yamaha Brasil sempre teve um bom desempenho nos últimos anos. Agradecer a todos os integradores que foram nossos parceiros durante ano na área residencial. Mas nós estamos uma onda atrás. Então, a tendência que nós vemos no Brasil hoje de ter salas com receivers, com processamento, ela é uma tendência que no primeiro mundo ela já mudou. Né? Então, no primeiro mundo é basicamente barras all-in-one que se conecta com outros dispositivos para poder dar experiência cinematográfica. Então, por exemplo, eu tenho uma barra que a maioria do meu conteúdo que eu vou assistir, jornalístico, etc., eu tô assistindo uma barra ali, faz um LCR, tem um subwoofer que já é sem fio, o LCR, o subwoofer sem fio ali, tá tudo resolvido. Eu vou assistir um filme. Então, eu vou ter pequenas, vamos dizer assim, bookshelves, né? Mas pequenos dispositivos que eu vou posicionar eles a hora que eu for Pra te dar a utilizar sensação de cinema. para eu ter o surround. E aí, com reflexão, eu vou ter o Atmos, eu vou ter esse som imersivo. Só que quando eu não estiver assistindo esse conteúdo, eu tiro esses outros dispositivos e uso na varanda, uso na cozinha, no quarto. Então, os sistemas vão ficar muito mais otimizados. Essa é a tendência. E essa tendência do receiver é uma tendência de queda que a gente tem por causa dessas soluções que a gente tem. Mas isso é por causa da nova geração de pessoas que estão vindo. Exato. Então, aí a gente tá uma onda atrás por causa da nostalgia, por causa de quem são os nossos consumidores, qual a idade média dos nossos consumidores. 40 a 50 anos. Mas as novas gerações Já vai mudando. E aí tem uma coisa importante, né? Que a arquitetura, o comportamento das pessoas mudam as tecnologias. Né? Então, por que é que nós não ouvimos mais músicas clássicas hoje? Porque nós passamos a ouvir música no carro. E no carro não dá para ouvir música clássica. Não tem como num trânsito, a gente tá numa metrópole aqui, né, em São Paulo, uma megalópole, não tem como você ouvir música clássica no carro. Por quê? Porque na hora que tiver um pianíssimo, você vai ter que aumentar o volume para ouvir, porque o trânsito, barulho, o motoqueiro, aquela coisa, você não vai ouvir. Só que na hora que vier o crescente, eu vou precisar baixar. E aí eu vou ficar o tempo inteiro aumentando e baixando o volume, quando antes a gente tinha uma sala para fazer isso. O que aconteceu? Por causa desse comportamento de consumo, as músicas começaram a ficar comprimidas, e aí você ouve uma cantora, ela sussurra, ela canta e ela grita, é tudo no mesmo volume. Sim. Por causa dessa compressão necessária. Então, o que aconteceu? A música clássica, ela foi caindo em desuso
Não tanto por causa da cultura. Tem uma questão cultural, educacional, mas tem uma questão do comportamento de consumo. E aí, por causa da forma aonde a pessoa consome música. E aí, as novas gerações estão consumindo conteúdos aonde? Em pequenos apartamentos. Que a gente já não tem mais espaços. Fone de ouvido. Fone de ouvido. Então, a gente já não tem mais espaços para montar tudo isso. Por exemplo, hoje os fones imersivos, a experiência é fantástica. Sem dúvida. Você coloca um fone imersivo e começa a falar, você começa. Peraí, onde que tá todas as coisas aqui? Você começa, porque realmente o que a gente consegue fazer no binaural hoje é fantástico. Então, essas tecnologias binaural, elas vão acabar tomando lugar do que a gente faz, os home cinemas, etc. Então, é um mercado que está mudando. É uma tendência que está vindo lá de fora. Exatamente. Então, por exemplo, no primeiro mundo, Estados Unidos, Oeste Europeu, Japão, isso já está mudando. E aí, por isso que a gente tem essa infeliz notícia de que a Yamaha Musical do Brasil não comercializa mais a parte residencial. Mas a parte de som de bar... A parte corporativa, sim. Mas a parte residencial, não. Então, mesmo a parte de sound é bom bar... emendar nessa deixa e já Mas o som de bar falar vai um pouco para mais. residencial. Isso. O que você vai vender hoje, que você não vende para residencial, corporativo, você pega ele e coloca na sua residência. Isso. Mas o que acontece é que a soundbar do residencial, ela sofreu uma adaptação ou uma evolução, porque no corporativo a gente precisa da câmera. Ah, entendi. Então, o que foi feito aquelas tecnologias que a gente tinha em soundbar para usar no residencial, foi pego essa tecnologia, juntado com outras questões e colocado uma câmera nela. Então, hoje a gente tem uma all-in-one, uma videobar, vamos dizer assim, que ela tem tudo lá. Ela já é um microfone, que a soundbar não tinha necessidade, ela é a reprodução, que é aquilo que a gente tinha na soundbar, e agora ela é o vídeo também. Por isso que não caberia num residencial. Exatamente. Então, uma câmera corporativa, de conferência, exato, com emissão de som, uma instalação de som. Resolve tudo ali. É uma câmera de videoconferência com caixa acústica ou é uma soundbar com câmera? E o microfone. E o microfone. Cara, tá tudo envolvido. E aí, por causa dessas mudanças, no terceiro mundo, né? Em todos os países do terceiro mundo, então, América Latina, os países da África, os países da Ásia, todos eles deixaram de comercializar a linha residencial da Yamaha. Então, infelizmente... Então, não é uma exclusividade Brasil. Não, isso, não né? é. Não é uma exclusividade Brasil. Então, realmente, todos esses países não comercializam mais a parte residencial, as soundbars, não comercializam mais a parte de receiver, as caixas torres, bookshelves, não são mais comercializados nesses países. Então, ainda permanece Estados Unidos, Oeste Europeu, os países de primeiro mundo e Japão. É estranho, porque já é a segunda empresa japonesa que descontinua alguma coisa no Brasil. Foi a Cássio com os projetores. Os projetores, a uma Cássio empresa japonesa. E no japonesa. Japão continua. Né? Então, uma a coisa, cultura dos caras, né? E nós ficamos, né? Nós ficamos ali questionando, fomos pra ISE lá com o pessoal em Barcelona. E aí, não tem como, tal. No começo do ano a gente já sabia. Não façam isso. Mas no começo do ano a gente já sabia, não podia anunciar pro mercado, a gente tentando, e aí voltou a realmente não tem como. E aí foi quando a gente anunciou pros os nossos parceiros, né? Essa descontinuidade dessa linha. Porque uma coisa que eu aprendi, já é a segunda empresa japonesa que eu trabalho. Então, eu trabalho com japonês diretamente há mais de 16 anos, já trabalhando com japoneses. E a cultura é muito diferente, né? E é uma cultura muito de longo prazo. Então, realmente, eu pensando aqui, não faria sentido tirar de linha, porque a gente tem ainda alguns anos no Brasil de força. Uma marca muito forte nesse segmento, né? Podia saindo gradativamente. Gradativamente, alguma coisa do tipo. Então, quantos projetos, né, a gente fez, que eu vi Projetelas, que se vocês viram Yamaha, quantas coisas. Mas é um pensamento muito de longo prazo. Então, eles já estão olhando lá na frente. A Cássio com os projetores já estão olhando lá na frente. Então, eles já estão mudando algumas coisas pensando lá na frente, né? Vou dar um exemplo. Às vezes me perguntam, Renan, por que a Yamaha não tem uma arandela de entrada, muito baratinha, pra gente ter num projeto com muitas? Porque tem uma questão de fabricação. Então, por exemplo, eu vou gastar um parque fabril para fabricar um determinado produto que vai dar um determinado retorno, ou eu vou gastar esse mesmo parque fabril para fabricar, por exemplo, um teclado que tem um número de venda tão grande quanto, mas tem uma lucratividade muito maior do que uma arandela que custa poucas centenas de reais. Fabricar milhares de arandela para centenas de teclado, que exatamente. O lucro é maior. E o lucro maior. Então, tem um equilíbrio de empresas globais e empresas que pensam a longo prazo, que é um pouco diferente da nossa cultura. Né? Guardadas as diferenças, eu vou dar um exemplo, pegando esse gancho, suporte fixo de parede para TV. Que a Projetelas teria toda a capacidade, know-how de produzir. Mas parar algumas partes da produção para fazer isso
visto o número de venda e o retorno que vai ter, então acaba não sendo vantajoso. Os specialties e os commodities, né? Exato, Então, a Projetela é uma empresa de specialties. Exato. De equipamentos Exatamente. especiais, que tem um valor agregado, Não dá pra- etc. Então, é mais interessante para você Porque nós temos que ter um estrategicamente volume encaminhar. gigantesco, né, meu? Você tem que ter pessoas, que tá difícil, Sim. volume, e aí... Exato. E aí a Exato. estratégia de estratégia, negócio, né? Então, por exemplo, quantas empresas podem oferecer o suporte de parede? Tem algumas. Agora, quantas empresas podem oferecer o que a Projetelas oferece? Exatamente, a solução, né? A solução, inclusive fora do Brasil, Fora né? do Brasil. E você Inclusive falou de fora do duas Brasil. japonesas, tem a terceira. A Panasonic. Ah, é verdade. A Panasonic, ela também tinha um projetor muito vendido, O muito. famoso PT. PT aí, 8.000, 8.000, 9.000. 7.000. Eu brincava que vendia até em banca de jornal, porque era Olha, assim, hein? todo mundo tinha esse projetor. E ele era tão bom que, em um determinado momento, eles fizeram uma promoção que você comprava o projetor e ganhava lâmpada, Uau. né? De tanta qualidade Sim. que tinha. E do nada, pum, Parou. a Panasonic falou, não, parou, vamos ficar só com a linha corporativa, só com a linha profissional. Sim. Todo mundo se sentiu abandonado, se sentiu órfão, né? Porque era um projetor que vendia Que era demais, dedicado a home, né? mas a longo prazo. Sim, a longo Então, prazo. eles saíram do mercado residencial, tiraram, e a linha era boa pra caramba, e entraram mais de sola ainda no mercado profissional com muito sucesso. muito sucesso. Com muito sucesso. Baita Curiosidades da Yamaha a respeito disso. Por exemplo, a Yamaha, no passado, fabricou televisão. Então, que quando legal. começaram as televisões de plasma na época, A Yamaha fazia. fazia de LED, de LCD Chegou a vir pro ainda. Brasil? Não, pro Brasil não. Mas você vai em algumas outras Yamaha no mundo, você acha a TV da Yamaha funcionando lá até hoje, mas virou commodity. Não fabrica mais. Não fabrica. Então, enquanto era specialty, ok. Mas não, hoje não. Outra coisa, que é a mesma coisa que a Yamaha foi uma grande fabricante, semicondutores. Olha que A legal. Yamaha, na décadas de 80 ali, era uma das maiores fabricantes de semicondutores. Só que aí o que ela viu? Começou a virar commodity. Então é melhor desenvolver um parceiro para fabricar isso e nos fornecer Exato. do que nós gastarmos tempo com isso. Eu compro de você, Cara. resolvo. Tempo, energia, tudo tempo, ali, né? energia. Então é uma empresa de specialty, não de commodities, né? Exato. Então a gente tem essas Que no nosso mudanças caso. estratégicas, exatamente. A próxima pergunta, eu acho que se você já falou um pouquinho sobre essas mudanças de hábito, né? Essa descontinuidade de produtos, em virtude dessas mudanças de hábito. Você deu esse exemplo, né? Das Sim. novas gerações para gerações mais antigas. A gente tinha até falado sobre nostalgia. O mercado high-end Brasil ainda é um mercado bom, mercado, né? Tem muitos Lucrativo. audiófilos, Sim. tem lucro, tem grandes marcas por Grandes trás. marcas. Mas será que esses também? Porque será que a geração nova vai pensar em investir uma grana alta num par de caixa, num amplificador valvulado? Ou você acha que também, a longo prazo, aí, daqui a alguns anos, talvez essa nova geração não queira mais isso? Sim. Eu imagino que vai se tornar um mercado cada vez mais lucrativo, mas cada vez menor. Você não tem aquelas vendas diárias. Exato. Né? Então não é um mercado que vai crescer, pelo contrário, ele vai diminuir, mas ele vai se tornar um mercado mais lucrativo. Agora a grande questão é quantas empresas esse mercado mais lucrativo pequeno vão conseguir suportar? Então, quantos concorrentes? Então, por isso que eu acredito que quem nos ouve aqui, quem nos assiste, precisa pensar em diversificação. Porque tem Sim. cara que é focado só no high-end. Ele não vende outro projetor, não vende outra caixa. E aí, como é que vai ficar esse Ele cara? tem que diversificar. Tem que porque diversificar. Tem jeito. Pensar na diversificação. Dentro de dessa produto. conversa bacana que a gente está tendo, é justamente o que o Renan está dizendo, Sim. né? Você tem que pensar nas gerações agora, essa galera aí. A nossa diretora, que é jovem pra caramba, será que ela montaria uma sala de som estéreo na casa dela? Ou ela colocaria lá uma soundbar? Sim. Ou um Ou all-in-one? né? um all-in-one, ou um faz tudo fone ali. binaural que pudesse tanto assistir na sala, quanto jogar videogame no quarto. Não, e outra, o cara entendeu? coloca o fone e ainda coloca aquele óculos, aquele... De Realidade virtual? Realidade virtual. É. Pronto, acabou Sim, a sim, projeção, sim. acabou o som, acabou tudo. Deita na rede, deita na rede. As experiências, né? Então, é um mercado que ele vai existir, vai continuar. A gente continua tendo desafios arquitetônicos Sim. que somente determinado tipo de produto vai resolver, mas ele é um mercado que ele vai mudar, né? E a mudança dele vai ser diminuir e ser mais lucrativo. Essa é a mudança. Por isso que a questão da diversificação, eu acho que é o E ponto-chave. o que eu vejo aqui no nosso showroom, quando a gente recebe um fornecedor, ou até o mesmo cliente que não tem acesso, e quando ele chega aqui, ele vê uma sala, né, com Dolby Atmos, com projeção... Pô, Ele cara, se encanta, né? Ele se encanta. Maravilha, né, sim, cara? sim. Se ele não gostava, ele começa a passar a gostar. Cara novo, molecada nova, cara de 25 anos que vem. Tem bastante cara que vem 30 anos.
30 anos já é um pouquinho mais velho, mas uns caras de 20, esse cara fica apaixonado. Me fez pensar numa questão agora, né? Então, o que vai ser muito importante para esse mercado no futuro é a experiência. Então, se o Sim. showroom era importante, Vai se tornar muito vai se mais. tornar muito mais. muito mais Que é para importante. adquirir novos clientes, Novos tem a clientes. necessidade, porque não experienciou. Não. Experienciou. Então, ele só vai saber se uma coisa é boa depois que ele experienciar algo melhor. Né? Porque se ele já vem de uma família que está acostumada a ter isso em casa, tranquilo. Sim, O cara provavelmente sim. ele vai querer ter na casa dele. Mas aquele que não, que sempre foi um apaixonado por cinema, mas nunca viu entrar numa sala dessa, ele mesmo vai numa precisar. era Sim. muito mais avançada do que hoje. Ele vai olhar aquilo e vai falar, Mas aí tem o pô, lado ao tanto- contrário. Os você vai caras despertar a mais nostalgia. velhos que tinham como projetor, como Sony, 3 tubos, que precisava ter a Os sala barcos da totalmente penumbra para Escuro, assistir. escuro. Aí ele vê uma sala dessa hoje, tipo, cara, eu não imaginava que a projeção... Cara antigo, cara de Sim, 50 anos, sim. 60 anos. Não tem, porque ele na mente dele era aquela Era imagem aquilo, horrorosa. A imagem ruim, muito Hoje trabalhoso, Hoje né? não. Hoje, e o cara tem poder de compra. Sim, né? sim. Então, o showroom hoje, divulgação hoje ainda é muito importante. Sim. Essa experiência, É essencial. Né? Tem que ter. Porque assim, né? Teve uma época lá no escritório da Yamaha que o pessoal começou a tomar uns café melhor, gourmet, né? E aí eu falei, eu não quero. Eu não quero, deixa eu tomar meu café chulé aqui mesmo, porque se eu tomar esse café melhor, depois eu não consigo outro. Depois eu não consigo outro. Pensamos bem parecido, Então, né? depois eu não consigo outro. E que o paladar muda. E a experiência, Sem dúvida, você ir numa sala de cinema bem montada, bem ajustada, e você experienciar o som da projeção, não o som direto, mas o som refletido a imagem refletida, não a luz gerada direta na direção dos olhos, ao invés de uma Sim. tela Conforto refletindo a visual. imagem, conforto visual, que é uma experiência diferente. O som, tudo isso, quando você experienciar aquilo e você chegar em casa, você vai... Meu, não tem... Não dá, não é a dá. mesma coisa. Não é a mesma coisa. O exemplo que você falou do café, eu falo de caixa acústica. Não. Porque eu Caixa gosto acústica muito de som. é. Aí você pega a caixa torre, a gente tem um cliente em BH que é especializado em high-end, que sempre que a gente vai lá, ele fala, senta aí, eu vou colocar essa caixa nova que chegou, não sei da onde, pra vocês ouvirem. Dinamarquesa, da Eu acho Alemanha. que na terceira vez que eu fui lá, ele falou, Haroldo, senta aí, eu sei que você gosta de música, me fala uma música que você quer ouvir. Eu falei, Carlos, desculpa, cara, eu não vou querer ouvir. Ele falou, louco, mas por que não? Eu falei, cara, depois eu chego em casa... Ele gosta de Anitta, pô. Aí eu chego em casa, eu tenho 2 caixas de abelha lá, pô, aí não dá certo, né? Não, mas aí você liga pra mim e compra. Compra que jeito. Mas sabe uma coisa que eu fico ferrado da vida quando eu vou receber um cliente no showroom e eles demonstram sem o som. Cara, Sim. não pode. O A vídeo é experiência importante, tem mas que tem ser- que ser. Tem que Tem que ser. ser. Tem que ser. Cara, o recibo tá desligado. Liga o recibo. O cara precisa sentir o som, mas ele vai comprar a projeção. Não, você não tá entendendo. Tem que ter. Faz parte da experiência Faz completa. parte da experiência De completa. todos os sentidos, né? Tem que- Essa É que nem questão lá, a gente vai fazer uma visita lá para conhecer o showroom da Yamaha, lá na Berrini, reforçando o convite para todo mundo que queira. Aí, lógico, você vai lá, você tem que apresentar a sala funcionando, tudo funcionando, Exato. E né? aí vocês vão nos ajudar, porque a experiência do vídeo não é essas coisas. Mas aí deixa com nós que a gente ajeita. Na parte do escritório, né, na parte das baias, a gente tem uma tela projetela funcionando muito bem, com Isso o aí. projetor Epson maravilhoso, mas o auditório vocês vão ver lá. Vamos lá. Vou levar o Fábio lá, o Fábio vai dar. Continuamos? Eu tô na 10ª, me perdi. Na oitava, você tá na oitava. Desculpa, que a gente tava tão intertido O no roteiro assunto. ali. Bom, Mas para começar no mercado, vendendo produto Yamaha, certificações, precisa ter uma certificação, desenvolvimento de cases, piloto. Pô, vamos ver o que você vai fazer para poder começar a trabalhar com Yamaha. Para quem está nos assistindo agora, né, que talvez Você tem pô, a curso. Yamaha tá indo embora, mas eu Sim. trabalho no corporativo, tem várias empresas que a gente atende. O que ele Exatamente. tem que fazer para se tornar um parceiro Yamaha? Então, assim, primeiro 2 questões, né? Você que trabalha no corporativo, conte conosco para auxiliar você no projeto Não mudou corporativo. nada. A gente vai falar, não mudou nada. E você que ainda não entrou no corporativo, voltando na questão da diversificação, se você quiser entrar nesse mercado, conte conosco também. Tem todo o apoio. Todo o apoio da Yamaha. E a Desde gente trabalha... projeto... Exato. A Para gente trabalha em certificar, algumas tem que ter um frentes. curso com vocês. A gente trabalha em algumas frentes. Então, a gente tem um curso que nós lançamos, chama Audioversity. É uma plataforma online de treinamentos para que você faça treinamentos de todos os segmentos que a Yamaha atua. Então, quando a gente fala em som profissional, a parte corporativa, mas também a parte de som ao vivo, o pessoal quer trabalhar com shows e eventos, tem todo um treinamento desse universo inteiro, né? Então, o cara trabalha, eu faço projeto para shopping, aeroporto. Tá, mas eu vou trabalhar e eu quero sonorizar o Rock in Rio. Então, você tem uma gama de treinamentos para todos esses segmentos. Então, a gente tem uma plataforma online, chama Audioversity. E, além disso, nós temos treinamentos personalizados.
Então, por exemplo, o integrador está com um projeto de um auditório corporativo para 100 pessoas. Então, a gente vai fazer esse projeto junto com ele e isso já serve de treinamento. Tá. Então, a gente já faz um treinamento de uma forma prática, com case real, de uma forma empírica, e isso é mais personalizado, integrador por integrador. Cliente por cliente, a gente faz esses treinamentos. Aí a gente tem o treinamento da parte de projeto, simulação de cobertura sonora, etc. Fechou. A gente vai precisar de ter o programador para implementar o sistema. E aí a gente faz o treinamento da programação do processador que vai controlar aquele sistema. Aí a gente faz um treinamento, né, previamente, e aí quando ele for fazer a instalação, a gente vai acompanhar essa Tudo instalação. online, nada presencial. Se a pessoa estiver em São Paulo e quiser ir no nosso Tem showroom como fazer também, isso. mas a gente está Mas se estiver longe, dá preparado, pra a gente fazer. está preparado, e aí pós-pandemia a gente ficou mais preparado ainda para fazer tudo de forma online. Então a gente consegue também fazer todo o acompanhamento, inclusive a entrega técnica, né? Então na hora que o integrador vai lá, vai fazer o primeiro projeto, vai surgir muitas dúvidas. Entendi. Então, chamada de vídeo, acesso remoto, fumaça, seja como for, a gente vai acompanhar aquela primeira, segunda instalação Atenção, total do nosso especialista acompanhando, 100% né, atenção. para ele fazer aí. a implantação. Então ele recebeu um treinamento, mas na hora de fazer vai surgir dúvida. Então a gente vai estar lá com acesso remoto, com chamada de vídeo para ajudar ele a fazer a implantação desse projeto. No segundo a gente vai dar mais um apoio, do terceiro em diante, a Aí, gente é que vai só ligar dúvida. e depois a gente vai ligar e tirar a dúvida. Cara, eu tô com um projeto, você fez um aí, como é que foi? Aí inverte. Manda foto, Isso, manda aí foto. se inverte, né? Porque aí ele tá experienciando muito mais do que a gente Sim. até, né? Aí Tá em começa campo, a se né? inverter, tá em campo, E né? fale para mim, mas tudo isso tem um custo para o integrador? O que ele precisa fazer? Se cadastrar com vocês? Boa pergunta. Nada disso tem custo. Toda a parte de treinamento é gratuita, suporte técnico, projeto, Inclusive tudo isso é esse, gratuito. o site também, o que está Também, online, tudo só precisa se gratuito. cadastrar. E toda a parte de software da Yamaha também é gratuita. Então, o software que faz o projeto, a simulação de cobertura sonora, Caramba. gratuito. O software que programa os processadores, as licenças, todas gratuitas. Os softwares de controle que o consumidor final vai ter lá para poder controlar o sistema, todos gratuitos. Tá? Então, a Yamaha é uma empresa baseada em hardware e a gente foca em cima do hardware e tudo aquilo que a gente está orbitando pelo hardware é gratuito. Para fazer o hardware funcionar. Exato. Todo o não, suporte é gratuito. não tem desculpa, gente. Ó, mamão com açúcar, hein? Ó. Sim, Fácil, sim. fácil. Eu vou entrar nessa, hein? A gente diz assim, no Brasil, né? Se a gente pensar, Renan, e os seus concorrentes? É melhor que seus concorrentes? Olha, se você pensar em hardware, a tecnologia está muito parecida. Né? Então, um botão está do lado direito e outro botão está do lado esquerdo, mas os dois têm as funções. Muda alguma coisa? Talvez um recurso ou outro. Mas acho que o nosso grande diferencial é que se você juntar o hardware, o produto e o serviço, aí eu acho que nós, de fato, somos uma das melhores, ou talvez a melhor empresa do Bacana. segmento corporativo no Brasil para o integrador. Né? E lembrando que a Yamaha, ela precisa do integrador. O integrador é parte fundamental do negócio da Yamaha. Sem dúvida, nessa A cadeia Yamaha toda para fazer funcionar. A Yamaha não atende o consumidor final, não fatura, Assim não tem como nada. Ela Projetelas. precisa. Exato. Nós precisamos, né? Nós precisamos do integrador. Desses parceiros, É ele dessa que tem visão. o cliente, é ele que tem a confiança do cliente final. Sim. E aí nós queremos ter a confiança dele. Sim. E ele passar essa confiança. Então é fundamental. O integrador é fundamental. E com uma pra gente. assinatura gigantesca por trás, que é a Yamaha, Sim, né? Então sim. é. Poder usar isso realmente é uma força. E né? dentro disso que a gente está conversando, a gente falou bastante de sala de reunião. Citamos até alguns exemplos de sala para 20, depois aumentar para 40, aí o hardware no futuro vai ser nuvem e tal. Falamos um pouco também, uma pincelada rápida sobre auditório. Então, sala de reunião e auditório. Qual outra frente corporativa que a Yamaha também atua? Igrejas, grandes empresas, Sim, shopping, sim, sonorização sim, de shopping. sim. Fala um pouquinho sobre isso. Quais Então, outros segmentos? A parte daquilo que o pessoal chama de BGM, som ao vivo, ou paging, né? Dá vários nomes. Então, a parte de som ambiente BGM, a gente vai num shopping, tá tocando uma música, a gente vai numa loja, tá tocando uma música, então a gente tem equipamentos específicos para isso. Para fazer toda essa distribuição. Toda essa distribuição, desde a parte do software que vai simular e dizer quais são os produtos, até os produtos adequados para essa aplicação. Só não tem as caixas de som, as arandelas não, Também, mas tem também. Tem Pra isso todos também, os tem produtos, tudo aí. todos os produtos. E Então aí entrega tudo. a gente até tem casos interessantes, por exemplo, de shopping center, de trazer um projeto para nós. Falar, Renan, substitui aqui por Yamaha. Então tinha lá 400 caixas. E eu olhei aquilo e falei, 400 caixas, 400 arandelas da Yamaha, não vai ser muito barato. Sim. Né? A nossa qualidade do nosso produto. Eu falei, eu posso refazer esse projeto? E aí você vai para o software, refez o projeto,
Você 115 caixas. Você Caiu, diminui o número de caixas. 115 caixas. Porque ela tem uma cobertura maior, Uma cobertura abrangência maior, uma eficiência maior. Fui fazer um retrofit em um shopping center também. Tinha Olha que uma legal. sala, um pouquinho maior que essa que a gente está aqui, com uma parede de amplificadores. Ar-condicionado, energia elétrica, aquela Sim. questão todas. Refiz o projeto, aquela parede de amplificadores se trocavam por 2 amplificadores da Nossa, Yamaha. diferença Caramba. brutal. Então, a questão, o quanto ele ia economizar de energia elétrica, Não só de equipamento, né? ar-condicionado, Sim. espaço, Cabos. né? Cabos, tudo isso. Então, caixa, 400 para 115. Quem já instalou 50, 60 caixas sabe. Uma coisa é você instalar 400 caixas, outra coisa é você instalar 100. Então, a hora homem, cabeamento, então tudo é muito mais prático. Então, toda vez que a gente pega esse tipo de projeto, a gente sempre faz projeto A para o projeto Y, o projeto Sim. Yamaha. Sim. Então, a gente sempre faz, não é simplesmente substituir essa caixa por essa caixa. Não, substituir esse projeto por esse projeto. É a análise do Exato, projeto em si, exato. né? O contexto todo. E aí toda a parte de page, né, que é a parte de chamada, então aqueles lugares, por exemplo, aeroportos, que a gente precisa de ter chamadas em vários portões, a gente tem todo esse produtos para esse segmento. E um que você citou que é muito importante no Brasil é o mercado religioso. Sim. Muito importante, né? Nós somos o maior país católico do mundo. Sim. Nós somos o maior país pentecostal do mundo, das igrejas pentecostais. E esses 2 mercados são muito importantes. Né? O mercado de igrejas evangélicas no Brasil já é um mercado tradicional, que muita Sim. gente conhece, muita gente atua, e a gente tem equipamentos voltados para isso. Então, nesse mercado vem toda uma expertise de show, né? Que é muito parecida, a Muito parte parecido. da música nas igrejas mais modernas. Então, toda a nossa expertise de show ajuda muito nisso, só que as igrejas católicas têm tido um crescimento de investimento na parte de áudio muito grande. Essa feira que teve Muito agora grande. recentemente foi uma feira de igrejas católicas. Expo foi isso? Católica. É a Foi, maior foi, feira foi o católica. primeiro ano, não? Já existia? Não, já é uma feira bem tradicional, Caramba. aconteceu agora. Porque eu conheço a Church, né? Church Tech Expo, Isso. né? Mas a Expo Católica é uma feira aberta, abrangente, né? Em vários segmentos do segmento católico. E dentre uma da necessidade que eles têm, a parte de som. A gente até participou com alguns parceiros lá. Porque é uma realidade que está crescendo cada vez mais. O investimento nas igrejas católicas, eles estão investindo cada vez mais. E aí é bem diferente da igreja evangélica. Sim. Tanto o A comportamento... acústica é totalmente diferente, né? Você tem a questão acústica e arquitetônica. Sim. Então não dá pra gente pegar, por exemplo, a gente tem as igrejas modernas, as igrejas evangélicas modernas hoje, que elas são todas igrejas pretas, né, escuras, parecido casa de show, e isso ajuda a gente na parte de sonorização. Sim, a sim. maioria das caixas são pretas, grandes, elas ficam Consegue ocultar escondidas. elas lá pronto. Quando a gente veio para a igreja católica, a gente tem a questão arquitetônica. Aí já começa a aparecer mais com o corporativo, com o residencial, o arquiteto já pega no pé. Tem igrejas que são tombadas, que você não pode ficar mexendo. Não pode fazer cabo. interferência, passar cabo. Então tem uma expertise um pouco maior ali da questão da instalação, arquitetônica do projeto. Sim. O comportamento de consumo é um pouco diferente. Então é um mercado bem desafiador. Tanto é que dentro da Yamaha, a gente considera o mercado de igrejas católicas como um mercado corporativo. Ele tem um comportamento de consumo mais parecido com o corporativo do que o musical, por exemplo, de shows, né? E a inteligência artificial também se aplica nesses projetos para a igreja? Aplica-se também, né? Para a igreja católica mais do que para igrejas evangélicas. Para igrejas evangélicas também, mas para católicas mais. Por quê? Na igreja católica a gente tem uma característica que basicamente todas as igrejas, né, são trabalhos voluntários, né? Eu comecei a igreja lá como voluntário, queimando os alto-falantes, como eu disse lá no começo. Mas as igrejas evangélicas, o técnico de som, ele tem uma formação um pouco melhor. Mesmo que não seja uma formação acadêmica, ele estuda mais, ele vai atrás de workshops, eventos. A gente tem um evento que a gente chama Áudio para Todos, que é um treinamento de áudio para voluntários de igreja. E aí os técnicos de igrejas evangélicas vão em peso, mas na igreja católica a gente não tem isso. A gente não tem esse voluntário que conhece mais de som, que gosta disso. Então a gente tem a ausência desse profissional, ou desse voluntário, né, que tem esse tipo de trabalho. E aí é onde a IA funciona mais para a igreja católica. Então a gente monta um sistema onde não precisa de ter um operador de áudio. Você não precisa de ter. Então você já monta os presets pré-programados ali, onde você tem missa cheia, missa vazia, missa com batizado. Então você tem esses vários cenários. Algumas igrejas, por exemplo, que tem caixas do lado de fora. Então missa com som externo. Então você deixa isso tudo pré-programado e aí qualquer pessoa vai lá e aperta um botão e o sistema ele vai se adequar. Mas se der uma microfonia, ele corrige isso automaticamente. Legal. E se for um padre que ele fala um pouquinho mais baixo,
ele corrige o ganho automaticamente. Caramba. Então ele vai fazendo tudo de forma automática. Então, na Igreja Católica, esse tipo de sistema é mais interessante ainda, tem mais funcionalidade. Eu só não quero que essa numa igreja inteligência evangélica. artificial comece a fazer venda também, né? Senão eu tô ferrado, vou ter que ir pra instalação. Renan, Nossa operadora já olhou ali, tipo assim, eu já tô tô querendo arrancar o meu já meu tá meio cantinho. contado. Se prepara o seu também. Renan, hoje se eu pudesse dar uma dica aí para quem tá entrando hoje no mercado, baseado aí em alguns acertos e erros que você deve ter passado, como todos nós, não tem como, né? O que você podia falar para eles? Olha, a primeira coisa, estudar o idioma inglês ainda é necessário. Daqui a pouco não vai ser mais, com as inteligências artificiais a gente não vai ter essa necessidade, mas ainda é muito importante. Então, estudar outro idioma abre muitas portas, né, de conhecimento. Essa é uma dica bem importante. Visite feiras, visite eventos. Esse evento que que a Projetelas promove, né? Visite, venha participar, porque a disseminação de conhecimento é muito escasso com qualidade, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu era office boy, eu queria entrar nesse mercado, eu vivia nas bancas de jornais comprando revista do segmento para aprender alguma coisa, porque não tinha internet, né? Lá atrás não tinha internet. Então, essa era uma carência que tinha. Então, minha dica é, estude outro idioma, estude conteúdos da área, visite feiras, eventos, vá até os treinamentos, pesquise conteúdos. A gente tem o YouTube hoje com muito conteúdo de qualidade, mas como não há curadoria, então a minha dica é, assista um vídeo falando sobre o assunto, assista outro vídeo falando sobre aquele assunto, para você pelo menos ter uma média, né? Vou dar um exemplo que é bem comum de acontecer na questão do áudio, a questão de casamento de impedância. É muito comum você encontrar na internet alguém falando para você medir a impedância com multímetro. Isso é bem comum. Tem vários vídeos, vários canais que falam isso. E não dá para medir impedância com multímetro. Com multímetro você mede a resistência. Então, se você faz um arranjo e você mede com multímetro, ele está te dando uma informação equivocada. Pode até bater, mas por sorte não, porque de fato mediu. Então é importante você assistir conteúdos diferentes para que você realmente ache ali e fale, peraí, esse falou uma coisa, esse falou uma outra. Você tem uma dúvida, você não tem uma certeza. Então você vai atrás para achar aquela certeza. Estudo, 100% Estudo. E aí as áreas, né? Então, por exemplo, empresas como a Yamaha e tantas outras que dão treinamento, que dão suporte, né? Que fazem eventos, é muito importante isso, né? E visitar. Bom, o cara fazer um treinamento com a Yamaha, ele tem que estar no segmento já. O cara não fala, eu quero estudar hoje, como é que eu instalo um som, eu vou entrar na Yamaha e fazer um curso. Não é assim que funciona. Não. Aí realmente ele precisa ir para uma escola. Né? E a gente tem alguns cursos, né? Tem alguns cursos online desse segmento, tem algumas escolas, né? Em São Paulo nós temos uma escola boa, no Rio de Janeiro também tem, então em alguns lugares a gente tem alguns cursos online para ensinar, realmente, né? Porque o fundamento é aquilo que a gente disse no começo, né? Sim. Você tem que aprender sobre áudio para instalar um equipamento de áudio. Você tem que aprender o fundamento de áudio. E vídeo é a mesma coisa, né? Você tem que saber o que é cor, né? Não tem como você... proporção, aspecto, né? Eu coloquei imagem, por que a imagem está estranha? Porque ela fez um stretch, né? Sim. Por isso que a imagem... Então você tem que entender a parte de aspecto, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo bem comum, projetos de painel de LED, né? A tela tá pronto, né? Então, por exemplo... eu preciso de um formato 16:9. Então, eu tô precisando de uma tela 16:9, perfeito. A gente vai e faz a tela 16:9 lá, tá perfeito. Eu preciso de uma anamórfica, como a gente falou, perfeito. Projetor você configura, pronto. E o painel de LED que são vendidos em placas? Sim. Quantas placas eu preciso para dar a proporção de 16:9? Ou chegar fazer perto um 4K ainda. E quantos pixels eu preciso para fazer o 4K? O pessoal tem uma tela de 130 polegadas no painel de LED e quer fazer 4K e Exato, 130 polegadas. Você não tem pixel suficiente. Se for um 0.7, pode ser que talvez você consiga chegar. A quantidade. Então, isso. E assim, várias empresas online, você tem os treinamentos e você tem conteúdos para fazer esses cálculos, né? E é muito comum, por exemplo, eu tenho essa parede. E eu quero ela inteira de painel. Sim. Tá, mas se você colocar ela inteira de painel, você não tem formato nenhum aqui. Como é que você vai resolver isso? Exato. O seu conteúdo vai ser anamórfico. E a sua resolução, né? E aí, a sua resolução. Vai ficar... o processador você vai fazer isso? Eu vou colocar bordas. Então, quando eu tiver um conteúdo 16:9, eu vou colocar bordas, uma borda animada para não ficar uma borda preta. Então, você tem todas as questões. E é o estudo, né? Não tem como. A gente precisa estudar. Eu estudei de forma empírica, tive a ajuda maravilhosa do meu pai, que me ajudou muita coisa. E depois caçando, fuçando e indo atrás, né? Tem que ir atrás, tem que estudar. É o que essa geração nova, eles são muito antenados hoje, né? Eles pesquisam muito, mas tem que se aprofundar cada vez mais. Não basta só ficar
na esfera da pesquisa, né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu fiz muito naquela época de adolescência, lá fuçando no som, né? Nem mexer, é fuçando mesmo. Toda vez que vinha uma banda de fora que tinha um técnico de som, o que eu fazia? Eu sentava do lado dele. Colava nele. O cara sabia, eu sentava do lado dele e falou, ó, tô aqui, o que você precisar de mim, se precisar de um cabo, precisar de um conector, eu tô aqui pra te ajudar. Mas eu posso ficar do seu lado pra aprender um pouco você? Só de olho naquela mesa de 32 canais. Quantas vezes eu fiz isso? Nossa, uma Giannini com acabamento de couro, assim, era uma madeira, era maravilhoso, assim. Os produtos têm essa nostalgia, né? E quantas vezes eu fiz isso pra aprender? Então é acompanhar, né? Acompanhar quem sabe, quem faz. Absorver, né? Na época de dar aula no Senai, às vezes pintava alguns serviços de final de semana e eu falava para não, alguém tá afim de fazer um serviço no final de semana? Eu vou instalar um sistema assim e tal. E aí acompanhava. Acabava o dia e falava, quanto eu aprendi aqui hoje? Quanto eu aprendi aqui hoje? Porque você tá acompanhando na prática tudo aquilo que a gente viu em sala de aula. Sim. Né? Então, então, a bagagem teórica é importante, mas você tem que importante. aplicar. Mas a prática, né? Ainda bem que a metodologia do Senai era muito voltada para a prática, né? Então isso ajuda bastante. Mas é realmente acompanhar, ouvir os profissionais, né? Do segmento. Ir atrás. Falando em obter conhecimento... Eu já ia aproveitar esse gancho. O senhor tá ligeiro obter também. conhecimento, vamos... Dia... quando que vai ser o nosso encontro especialista? Dia 6 e 7. 6 e 7 6 e 7 de agosto. Tá chegando já, hein? Menos de 30 dias. No dia do evento. Você não fez sua inscrição ainda? Aproveite. Tá acabando. Tá tem acabando pouquíssimas vagas. E detalhe, Renan, que vocês viram aqui hoje, vai estar com a gente os 2 dias para falar um pouco mais sobre tudo que ele comentou aqui, tirar dúvidas sobre... A saída da Yamaha, mas ele deixou claro qual que é a estratégia comercial que a Yamaha está adotando no Brasil agora. Então não percam dia 6 e 7 de agosto. Não é a saída da Yamaha, e sim a saída de um nicho. segmento, um nicho, exatamente. Né? Então tudo que a Yamaha, receiver, caixa acústica, ela vai continuar produzindo normal, só que ela não vai vender para alguns países. Sim, exato. Ela vai continuar comercializando isso para outros países, mas no Brasil não. A estratégia dela no Brasil corporativo, áudio profissional. E ela está vindo para o corporativo de uma forma muito, muito pesada, né? Com várias soluções diferentes, com inteligência artificial aí praticamente dominando ali. Então, não percam, façam inscrição, temos poucas vagas. Sim, poucas Yamaha, vagas. Yamaha, Optoma, Angular Cabos, Savage, Projetelas e o Automação. Então não percam, façam a inscrição que tá chegando. Vou dar um spoiler do que eu vou falar então nesse dia. Legal. Eu vou falar sobre como migrar do mercado residencial para o mercado corporativo. Olha, você vai dar dica pros caras ainda? E explicar como é que faz essa migração. Quanto você vai cobrar para dar essas dicas? Olha, rapaz, ó. O público que vai estar no evento, o cara tá no corporativo, tá no residencial. Uma coisa que eu falo, e aí eu falo isso na palestra, o integrador residencial, ele está no lugar mais íntimo do grande empresário, que é dentro da casa dele. Sim. Sem dúvida. Ele está na casa do diretor do banco. Ele está bem próximo. De uma empresa, ele está muito próximo e ele tem um nível de confiança de entrar na casa dessa pessoa. Então, em qualquer momento, vai pintar. Pô, tô com um problema numa sala de reunião. Me chama. Se ele tá com problema na sala de reunião, seu problema é meu problema, a gente resolve o problema dele junto. Pô, tem um auditório lá na empresa, o som não funciona. Por favor, pegue o projeto, entre em contato conosco, vamos fazer isso junto. Então, é muito mais fácil alguém que está no residencial entrar no corporativo do que, por exemplo, alguém que está no som ao vivo entrar no corporativo. Verdade. Eu tenho uma locadora de equipamento de painel de LED, equipamento de som, eu quero entrar no mercado corporativo. Ele está muito mais longe do que o cara do residencial, porque o cara do residencial, ele tá próximo do empresário. Tá do lado. Ele tá próximo, ele tá dentro da casa do cara. Dentro da casa do cara, de conseguir informações. Ele não precisa abrir porta, a porta tá aberta. Tá aberta. A porta porta tá aberta. Meu Deus do céu, faça um trabalho direito, pelo amor de Deus. Ele faz o trabalho direito na casa. No escritório é muito mais fácil. É muito mais fácil. Muito mais porque fácil. Você perde um cliente. E com todos esses... O apoio que tem, tanto Yamaha, Projetelas... E aí eu vou dar as dicas do o que a gente tem no residencial, que a gente traz pro corporativo e o que a gente não traz de forma alguma. Então a gente vai falar sobre isso daí, porque tem algumas coisas que falam, isso não faz. É isso aí, vamos lá, façam inscrições. É isso aí. Não deixa, se não fez ainda tá perdendo. Tá perdendo. E agora pra gente finalizar, primeiro que o papo foi muito bom, foi muito agradável, te agradeço o seu tempo. Sempre bom estar com pessoas assim como você aqui com a gente. Deixa uma mensaginha final pro pessoal aí, você já deixou várias. Se atualizem, busquem informação, vão para cima. Então, durante toda... Quem assistir todo o podcast vai poder pegar aí essas dicas que você deu ao longo da nossa conversa. Mas qual que seria a mensagem final do Renan para a galera? Fale para nós. Bom, eu sou
um entusiasta do estudo, né? Então, do tanto que as coisas que eu estudei e o fato de ser professor também. Então, a minha mensagem é: estude, procure conhecimento de qualidade e faça parcerias. Isso é muito importante, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, então às vezes a gente consegue atuar bem em um segmento, em um outro não. Então um parceiro pode nos ajudar. Essa filosofia da Yamaha, de ter parceiros. Então naquilo que a gente não tem soluções, nós encontramos parceiros que têm soluções para trabalhar junto com os produtos da Yamaha. A diversificação, como nós falamos aqui, é muito importante, mas às vezes a sua diversificação não está em você, está em um parceiro. E aí você tendo um parceiro ali que você pode confiar, trabalhar junto, Legal. você vai conseguir expandir o seu mercado através de uma parceria. Então, minha dica é: estude e se alie a boas pessoas. É isso aí, perfeito, perfeito. E agora, pra gente finalizar, a gente não pode deixar de solicitar. A Yamaha tem Instagram, Renan, quer passar o Instagram, o pessoal seguir, Então, jogar algum comentário? O Instagram da Yamaha é Yamaha Pro Áudio BR. O meu Instagram é Renan_Dias com 2 Zs no lugar do S. Então, Renan_Dias, D-I-A-Z-Z. Esse é meu Instagram. Maravilha. Procura lá. Procura também no LinkedIn, né? Que é Renan Dias. Você vai me encontrar lá no LinkedIn também. Manda mensagem. Tá sempre à disposição ali, ó. Sim. Isso aí. Gente, não deixe de seguir o Renan e a Yamaha. Não deixe de seguir a Projetelas lá no Instagram, Projetelascast, No e o YouTube, o canal Projetelas. E agora? Gente, tem que no dar o Spotify. like. Agora Tá no Spotify também. Você não vai ter os nossos rostinhos bonitos aqui, mas É Não ruim vai ter demais. esse privilégio, escutar as né? vozes. né? Para de falar que eu acho que vai dar mais sucesso no Spotify do que no YouTube, hein, gente? A gente vai medir isso aí, tá? Se você estiver no carro, no trânsito, escuta a Projetelas lá. Não vi Vai esse ser legal. bate-papo aqui É isso aí. agradável. E não deixem de fazer os comentários. Dá o like pra Dá o gente. like. Ajuda porque aí a gente subir no YouTube. Estão precisando. tudo isso aqui é idealizado pra vocês. Exatamente. Não é isso, Isso é Fábio? uma iniciativa Projetelas pro mercado. Pro mercado. Pro Então, mercado. nos ajude dando like, comentário. Pode comentar o que quiser. Pode falar que é legal. Pode falar que não tá legal. Pode dar sugestão Sugestões. de entrevistados. Olha, eu queria que vocês falassem sobre tal assunto. Fale, que a nossa diretora tá antenada a tudo e ela vai buscar esse conteúdo pra vocês, tá bom? Tamo junto É isso aí. sempre, gente. Obrigado. Tchau, Até tchau. a próxima. Valeu, valeu. Tchau.